Oi, meus amores, boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Passando por aqui, acordei até Mimi, tava dormindo. Essa gata só faz dormir. Eu acho que é o mal dos gatos, né? Comer e dormir. Ê, vidão, né, Mimi? Vidão. Então, gente, aí eu passei por aqui para dar um olá para vocês, para desejar uma boa tarde. E também porque eu queria dar uma dica de leitura. Muita gente me pergunta dicas de leitura. Eu tenho um lema que eu copiei de um grande amigo meu, que é o Joseval Peixoto, jornalista e radialista Joseval Peixoto. Joseval tem uma biblioteca imensa na casa dele. É um cara muito culto e que adora leitura, como toda pessoa culta, né? Então, quando eu conheci a biblioteca do Joseval na casa dele, ele falou assim para mim: Raquel, minha grande tristeza é saber que eu não vou conseguir ler todos os livros que eu gostaria de ler. E eu acho que é um incômodo que eu dividia muito com ele, porque há tantas obras magníficas, há tantos livros, há tantas histórias incríveis que eu gostaria de conhecer, há tantos filmes que eu gostaria de assistir e principalmente há tantos livros que eu gostaria de ler, e eu sei que não será possível numa existência só eu poder, eu conseguir, né, conhecer e ler tudo que eu gostaria de ler. Então, Joseval me disse uma coisa muito sábia, como tudo que ele fala para mim, que é tudo muito sábio. Ele falou assim: Raquel, se você não consegue ler todos os livros que você gostaria de ler, Aí ele disse assim: comece pelos clássicos. Então, eu sempre dou preferência aos clássicos. Lógico que há exceções, né? Há livros muito novos e que eu fiz questão de ler, principalmente os livros do historiador Yuval Harari, que são Sapiens, o Homo Deus, 21 lições para o século XXI. São algumas dicas de livros atuais que vocês não podem deixar de ler. São minhas dicas, tá, gente? De acordo com o meu gosto pessoal. Mas aí, eu tô falando de dicas de livros, né? Eu sou uma pessoa que adoro ler sobre filosofia. Eu adoro os filósofos. Infelizmente, eu não estudei filosofia nem na escola, nem na faculdade. Não tinham disciplinas de filosofia. É algo que me fez e ainda me faz uma falta tremenda. Um dia eu gostaria mesmo de fazer um curso, assim, do beabá, sabe? A começar Platão, Sócrates, enfim. Aliás, antes mesmo deles, os pré-socráticos, eu gostaria de começar pela gênese da filosofia mesmo. Então, um dia eu gostaria de fazer esse curso de filosofia para entender um pouco mais desse universo que me fascina tanto, que é o universo da filosofia. E entre todos os filósofos, o primeiro que eu conheci, e conheci por um certo acaso, vou dizer como é que eu conheci esse filósofo, tá, gente? Eu sempre tive esse pensamento como o Joseval, né, de procurar os clássicos. Então, eu ouvia muito falar de Kafka. Então, eu chegava numa banca de revista, e antes tinha, não sei se ainda tem, né, mas tinha aquelas prateleiras só com pocket books, né, que eram livros de bolso, eram livros muito conhecidos, eram clássicos, mas que vinham em tamanho reduzido, né? Então aí eu sempre que eu ia numa banca de revista, eu comprava um livro desse. Então eu comprava Kafka, eu comprava quem mais? José de Alencar, eu comprava Machado de Assis, eu comprava quem mais? Tolstói, Dostoiévski. Então, eu comprava esses livrinhos, esses pocket books de grandes autores. E aí eu vi um tal de Nietzsche. E eu falei assim: esse cara é muito famoso. Eu já ouvi falar muito dele, mas eu não sei quem é ele. E eu decidi comprar
Eu acho que o primeiro livro que eu comprei do Nietzsche foi Além do Bem e do Mal. E aí eu comecei a ler Nietzsche. Então eu comecei, dizem assim, que na filosofia, como na vida, a gente começa, você começa a se alimentar do leite. E depois de se alimentar do leite, você vai para a carne, né? Depois você cria os dentes, né, para alimentos mais sólidos, e aí depois você vai para a carne. Eu já comecei nos alimentos muito sólidos, eu já fui direto para o Nietzsche, que é um filósofo muito profundo, muito difícil de compreender, mas eu fui direto para ele e me apaixonei pelo Nietzsche. E hoje a minha dica de leitura é sobre o Nietzsche, que é meu filósofo favorito, filósofo alemão. Os melhores filósofos dizem, né, que são os alemães, os melhores pensadores são os alemães. Então, a minha dica de leitura hoje nem é que vocês leiam os livros do Nietzsche, mas que vocês pelo menos conheçam a história desse grande filósofo, desse que é um dos maiores pensadores da humanidade, que é o Friedrich Nietzsche. E eu descobri um livro há alguns anos, uma biografia do Nietzsche, que é completíssima, super responsável, muito detalhada. E é esse livro aqui, que inclusive fica aqui na minha sala, eu não tiro ele daqui. O meu queridinho, um dos livros que fica aqui no centro da minha mesa, é esse aqui, ó. Eu Sou Dinamite, que é uma biografia de Friedrich Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, é assim que fala em alemão? Eu não sei alemão, gente, mas... Bom, do Nietzsche, né? Essa biografia é maravilhosa. Se vocês querem conhecer um pouco mais da vida desse filósofo, leiam. Essa biografia, ela faz jus à história, a grande história desse filósofo que durante muito tempo foi muito mal interpretado. E as ideias do Nietzsche foram usadas, inclusive, pelos simpatizantes do nazismo. Foram distorcidas para justificar coisas atrozes como o nazismo. Então, essa biografia, ela faz jus à pessoa do Friedrich Nietzsche, à história do Friedrich Nietzsche e ao pensamento do Nietzsche. Então, antes de vocês entrarem na biografia, na bibliografia, ou melhor dizendo, do Nietzsche, eu gostaria que vocês conhecessem a biografia desse grande homem que foi o Friedrich Nietzsche, pensador, filósofo e filólogo alemão. Essa é a minha dica literária para vocês hoje. Como eu falei, gente, esse meu livro é tão querido que ele fica aqui, ó. Ele fica aqui, ó, na minha mesa, junto com o Machado, tá? Fica aqui, ó, junto com o Machado de Assis, que é outro autor que eu amo, né? Expoente da nossa língua portuguesa, da nossa literatura brasileira. E fica aqui, ó, lugar de honra na minha casa.